A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que nesta madrugada, mais um dia que Deus nos permite, estarmos aqui ao vivo pelo Facebook, nessa live, onde nós vamos ler a palavra de Deus, o livro de Salmos, capítulo 13, Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e vamos orar ao nosso Deus, para que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua família, para que o Senhor venha honrar a nossa fé, este propósito de fé na presença de Deus, de oração, de jejum e leitura da palavra do Senhor. Mais uma madrugada que Deus nos concede. Vamos ler a palavra do Senhor. São exatamente 00:21. Estamos aqui ao vivo no Facebook e vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim o título, Salmo 13, versículo 1. Confiança no amor de Deus, A palavra de Deus diz em João 3:16 que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer, mas o seu amor, a sua misericórdia, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. O amor de Deus, a sua misericórdia, é a causa de nós estarmos aqui hoje, orando, lendo a sua santa palavra, buscando a sua santa presença nesta madrugada. O versículo 1 diz assim: Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá de dia e de noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor, meu Deus, olha para mim e responde-me. Dai-me força novamente, para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o vencemos. Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Davi, um rei escolhido por Deus, Antes do Senhor o consagrar rei, Davi era um pastor de ovelhas, Pastoreava o rebanho do seu pai, Jessé. Era um simples jovem que cuidava das ovelhas do seu pai. Mas Deus, lá do alto céu, vendo o coração de Davi, porque Deus não vê que nem vê o homem, O homem julga pela aparência. O ser humano, ele tem essa mania de nos julgar pela aparência, pelo que nós somos por fora. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que Deus olha o que está no nosso coração, a intenção do nosso coração, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E Deus mandou Samuel, o profeta, ungir Davi como rei. Mas antes disso, o rei Saul, que desobedeceu a Deus, pecou contra o Senhor, desobedeceu os mandamentos, a ordem de Deus, e por isso Deus o rejeitou.
E Deus mandou Samuel lá na casa de Jessé, seu pai, o pai de Davi, ungir Davi como rei. Porém Samuel não sabia quem era, mas o Espírito Santo de Deus falou ao coração de Samuel e mostrou. Quando Samuel chegou lá na casa de Jessé para fazer o sacrifício, levou o chifre com azeite para ungir aquele a quem Deus tinha separado. Simplesmente Jessé passou os 6 filhos, 7 filhos que tinha, homens bonitos, homens de presença, mas o Espírito Santo disse para Samuel: não é esses. E Samuel perguntou a Jessé: porventura o senhor tem mais algum filho? Aí ele disse: nós temos o mais novo, o caçula, Davi, o pastor de ovelhas, está lá no campo, pastoreando as minhas ovelhas. Aí Samuel disse: traz ele aqui. E quando Davi chegou, o Espírito de Deus falou a Samuel, o Espírito do Senhor, o próprio Deus: é este que eu separei para ser rei em Israel. E diz a palavra de Deus que Samuel pegou o chifre com azeite e ungiu Davi como rei. E daí em diante o Espírito Santo de Deus tomou conta de Davi, da mente, do coração dele. E diante das batalhas que o espírito mau enviado por Deus, que vinha sobre a vida de Saul, que era o rei que desobedeceu a Deus, e a unção que estava na vida de Davi, pois Davi era um músico, E os empregados de Saul dizem: tem um moço na cidade, filho de Jessé, que toca instrumentos, música, canta. Manda chamar ele. O rei Saul disse. E Davi foi lá. Quando Davi tocava a harpa, o espírito mau saía da vida de Saul, diz a palavra do Senhor em Samuel, 1 Samuel. E Saul se aliviava, porque a unção que estava na vida de Davi abençoava Saul. E Saul pediu a Jessé, seu pai, para que Davi morasse no palácio, cuidasse das coisas de Saul, servisse a Saul, que era o rei. Mas a unção não estava mais na vida de Saul. Mesmo Saul sendo o rei, a unção estava na vida de quem? De Davi, que era um servo. E diz a sua palavra que houve uma grande batalha entre os filisteus e o exército de Israel. E no exército dos filisteus existia um homem chamado, um grande gigante, de quase 3 metros de altura, chamado Golias. E aquele homem desafiava o exército de Israel, o exército do Deus vivo, desafiando eles, chamando eles para a guerra. Mas o tamanho dele, ele era um homem guerreiro, quase 3 metros de altura, um homem muito forte. E todos ficavam com medo daquele gigante que desafiava o exército de Israel. E um dia os irmãos de Davi estavam lá com o rei Saul, na batalha. E o seu pai Jessé disse: leva lá onde os teus irmãos estão esta comida para eles. E Davi obedeceu ao seu pai, levou a comida lá no campo da batalha, onde estava havendo a guerra entre os filisteus e os israelenses. E ele viu de longe quando o gigante Golias desafiava há mais de semanas o exército de Israel, e os soldados ficaram com medo do gigante Golias. Mas Davi, vendo tudo aquilo, falou para os soldados que ali estavam que ele iria,
no nome do Senhor Jesus, né, no nome do Senhor dos Exércitos, de encontro àquele gigante e ia matar aquele gigante. E muitos não deram crédito ao que Davi estava falando. E mandaram dizer ao rei Saul, né, o que Davi estava falando, e o rei mandou chamar ele e disse: você vai mesmo enfrentar esse gigante Golias? E ele disse: eu irei no nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Às vezes nós enfrentamos muitas batalhas, lutas, perseguições, né? Muitos Golias aparecem, doenças, vícios, misérias, humilhações, perseguições na nossa vida. Talvez você esteja passando por isso agora. O inimigo te afrontando, o inimigo tentando te humilhar, te perseguir. Mas em nome do Deus vivo, nós iremos vencer ele. Em nome de Jesus, eu decreto isso na sua vida, na sua família. Na minha vida, na minha família, nós vamos vencer esses inimigos em nome de Jesus. E diz a Bíblia que Saul pegou toda a sua armadura e colocou em Davi, mas Davi não se deu bem com aquelas armaduras, né? E Davi pegou o seu bisaco, pegou 3 pedras lisas do ribeiro, diz a sua palavra, e a sua baladeira, né? Uma linguagem bem mais comum, ou a sua sacola, e colocou as predinhas e foi de encontro àquele gigante, né? Aquele homem quase 3 metros de altura, todo equipado das armaduras. E Davi pegou também o seu cajado e foi de encontro a ele no nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que o gigante olhou para Davi e zombou de Davi, chamou Davi como um cachorro, né? Tu vens a mim com varas, zombando de Davi. E diz a palavra de Deus que Davi pegou aquela funda com a pedra e jogou bem no centro da testa daquele gigante Golias. E quando a pedra passou no espaço, o único espaçozinho que tinha do capacete dele, que penetrou na testa de Golias, ele caiu no chão. E ele disse: eu vou até você, gigante, no nome do Senhor dos Exércitos. E o Espírito de Deus se apossou de Davi. Davi venceu aquele gigante. E quando ele caiu no chão, Davi pegou a espada e arrancou a cabeça do gigante. E Saul tinha prometido que quem vencesse aquele gigante ia dar a ele a filha dele, né, como esposa do rei Saul, Abigail, né, a qual Davi casou com ela. Ia dar a ele muitos bens, muita riqueza, né? E Deus honrou Davi, abençoando ele. Ele venceu aquele gigante. O exército de Deus venceu o exército dos filisteus, né? O exército de Israel. E foi uma grande vitória que Deus deu a Davi. E é isto que nós cremos e vamos clamar nesta madrugada. Que assim como Deus foi com Davi, dando vitória diante daquele gigante Golias, Deus vai ser comigo e com você. Deus vai nos dar grandes vitórias na nossa família, na nossa casa. Vai abençoar a nossa casa, a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares. Abrir portas extraordinárias na sua vida, na sua família, abençoando, libertando, e todo inimigo, todo gigante que tem se levantado contra a minha vida, contra a sua vida, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Porque quem vai de encontro a eles é o Espírito do Senhor, é os anjos de Deus, com a espada desembainhada, quebrando todo o laço, toda amarração, toda miséria, toda desgraça, imundícia, doenças, vícios, depressões,
imundícies sejam quebradas, sejam destruídos, em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada. E nós vamos orar agora, como diz a palavra de Deus. O versículo 4, Davi falou: assim os meus inimigos não poderão se alegrar com as minhas desgraças, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Os inimigos não poderão dizer e nem se alegrar nem da minha nem da sua desgraça, porque quem vai nos dar vitória diante deles é o Senhor dos Exércitos, é o Deus vivo e poderoso, o Deus que livrou o rei Davi naquela grande batalha, que era simplesmente ainda um menino, um adolescente, 17 anos e um pouco, era a idade dele, mas o Espírito de Deus estava com ele. Quando Samuel ungiu como rei, ele passou um grande processo, para poder sentar no trono, governar a nação de Israel, mas vencia todas as batalhas, todos os inimigos que se levantavam para querer ver a sua derrota, para querer o destruir, o diabo, seus demônios, mas Deus era com ele, os anjos do Senhor. E é assim que nós cremos e vamos orar agora, para que o Senhor venha abençoar a nossa vida, a nossa família, e nos guardar de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai querido, amado e santo, Pai poderoso, Pai maravilhoso, Pai, é no nome de Jesus que nós entramos na Tua presença em oração nesta madrugada, como diz a Tua santa palavra no capítulo 33 de Jeremias e o versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pai, nós clamamos a Ti nesta madrugada e pedimos o socorro do céu. Assim como o Teu servo Davi, meu Deus, foi de encontro àquele gigante que o ameaçava, que zombava dele, que queria humilhar, já estava humilhando a nação, o exército de Israel. Meu Deus, esse inimigo que tem se levantado, esse diabo, esse demônio, esse principado, para querer nos humilhar, meu Deus, a vida desse irmão, desta irmã, meu Deus, através dos vícios na família, através da depressão, da insônia, da síndrome do pânico, através, meu Deus, das doenças. Pai, que em nome do Senhor Jesus, nessa madrugada, o Senhor repreenda esse inimigo. Meu Deus, repreende, meu Deus, todos aqueles que têm se levantado, meu Pai, torcendo, querendo ver a nossa derrota, querendo nos humilhar, meu Deus, nos desprezar. Pai, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, se levante ao nosso favor. Que eles não vejam, meu Pai, e nem se alegrem com a nossa derrota. Mas assim como o Senhor venceu aquele gigante Golias, através da vida do Teu servo Davi, vence, meu Deus, todos os Golias que têm se levantado de encontro à nossa vida, a miséria, as doenças, os vícios, as perseguições, as humilhações, as defamações, meu Deus, a depressão, a insônia, a síndrome do pânico, o vício do crack, das drogas, da prostituição, a miséria, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos agora. Envia Teus anjos, Pai, os anjos mais fortes que o Senhor tem aí no Teu exército, com a espada desembanhada, desfaz, quebra todo laço, toda lança, meu Deus, do inimigo contra a nossa vida, contra a vida do Teu povo, contra a vida dos nossos familiares, contra a vida dos nossos amigos, dos seus parentes. Pai, guarda, livra dos acidentes, Pai, da bala perdida, livra, meu Deus, em nome de Jesus, da miséria, do agiotismo, Senhor, das ameaças, livra, meu Pai, em nome de Jesus, dos acidentes. Pai, em nome de Jesus, livra da língua mentirosa, da língua defamadora, caluniadora. Pai, repreenda em nome de Jesus. Senhor, eu determino em nome de Jesus que todos os inimigos, Senhor, sejam repreendidos
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da vida do teu povo, da família, da casa dos amigos, da nossa família, da nossa casa, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre. Como diz a tua palavra no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1000 cairão ao nosso lado, Pai, 1000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque as mãos do Senhor estão sobre nós, nos guardando e nos livrando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, livrando a nossa vida, a nossa família, a vida do teu povo, a vida dos familiares, dos amigos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua família, te livre de todos os males e de todos os inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te dê um sono reparador, uma madrugada abençoada, um final de semana de muita paz, saúde, prosperidade na sua vida e na sua família. Nossos amigos aqui do Facebook, quer se inscrever lá no nosso canal no YouTube, né? Você vai se inscrever lá no nosso canal, vai dar um gostei, vai compartilhar os vídeos para os seus familiares, amigos, a oração, a leitura da palavra. Estamos nesse propósito, né, de oração, de jejum, de leitura dos salmos, né? Falando um pouco de Davi, é um homem escolhido por Deus, né? E eu creio que Deus também nos escolheu cada um de nós, escolheu a sua vida, a sua família para abençoar em nome de Jesus, amém? Então fica com Deus, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Você vai se inscrever lá em nome de Jesus e vai compartilhar as nossas orações para que Deus venha abençoar mais e mais a sua vida, amém? Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador, em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui em oração, em leitura da palavra, após a meia-noite, amém? Fica com Deus e Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.